Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula, né, da disciplina de Língua Brasileira de Sinais, Libras. E a gente vai dar continuidade aos conteúdos que a gente começou um pouco na aula passada, né, sobre os aspectos semânticos, pragmáticos, né, que é aquilo que é o sentido, das palavras e também o sentido dos sinais. Lembrando que essa semana a gente tem um questionário avaliativo presencial, né, então, cada polo já os tutores estão marcando aí os dias, né, de encontro presencial, né, para que vocês possam estar realizando o questionário avaliativo de Libras presencial. É o conteúdo da semana 3, tá? É um questionário objetivo, né, são perguntas de múltipla escolha, 10 perguntas, tá? E essa semana está aberto para vocês o nosso questionário online, né, o questionário avaliativo online 2, que são os conteúdos da semana 4 e da semana 5. Então, quem já deu uma olhada no material, no conteúdo, já pode estar realizando esse questionário avaliativo dessa semana, que é o segundo online da nossa disciplina, tá? Então, oi, tudo bem? Boa noite. Nós vamos começar a nossa aula de Libras. Ok, pessoal. Então, como a gente estava falando na aula passada, a Libras, ela sempre precisa dos parâmetros, né? A Libras é uma língua visoespacial, então ela depende de diversos parâmetros para que ela aconteça, que é o ponto de articulação, que é onde se faz o sinal, né? Então, ó, sábado, ponto de articulação na boca. Aprender, ponto de articulação na testa. Configuração de mão em L. Trabalhar, ponto de articulação de espaço neutro. Que espaço neutro é os sinais que a gente faz na frente do nosso tronco, na frente do nosso corpo. Então, as duas configurações de mão em L, movimento de ir e vir ou movimento circular, é trabalhar, né? Então, ponto de articulação é o local. Configuração de mão é a maneira que a minha mão está quando eu faço o sinal. Então, essa é a configuração de mão, é a maneira como a minha mão está. Se eu bato uma em cima da outra, estudar, aula, né? Então, configuração de mão é a maneira que a minha mão está. O movimento é um parâmetro, né? Alguns sinais têm movimento. Agora, esse sinal aqui, ó, casa. Casa não tem movimento. A direcionalidade da palma da mão, a orientação. Então, e claro que a principal parâmetro para Libras é a expressão facial e corporal, né? Porque essa configuração de mão, olha só, em Y, né? Que é o dedo mínimo e o dedo polegar, a gente encosta o dedo mínimo no nosso ombro. Esse aqui é o sinal de idade, né? Então, se eu quero perguntar para a pessoa qual a idade dela, eu tenho que fazer expressão facial e corporal de pergunta. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Igual de nome que a gente aprendeu, né? O sinal de nome é a configuração de mão em U, ó. O dedo indicador e o dedo médio. Nome. Qual é o seu nome? Qual o seu nome? Você tem que fazer expressão facial. Então, expressão facial e corporal é muito importante para Libras. Configuração de mão em F. Abaixou o dedo indicador e encostou o polegar. Movimento circular para baixo. Feliz. Feliz. E triste. Triste. Desculpa. Então, expressão facial corporal é muito importante na Libras. Os parâmetros são aquilo que determina os sinais na língua brasileira, né? E hoje a gente vai aprender, comparando com o português, alguns fenômenos linguísticos que acontecem no português, mas que também acontecem na língua brasileira de sinais, tá? Então, vamos pensar um pouco no que é a metáfora, no que é a metonímia, pensando no português. Olha só, o pêssego que eu comi na sobremesa estava delicioso. Esse pêssego é qual pêssego? É a fruta. Agora, olha o outro sentido da frase. A pele daquela moça é um pêssego. Ou seja, a pele daquela moça é bonita, é suave, né? Na Libras, por exemplo, se eu for interpretar a primeira frase, a palavra pêssego, eu faria esse sinal, que é o sinal de fruta, a fruta pêssego. Ou assim também, que é a fruta pêssego. E na segunda frase, que pêssego tem mais essa ideia, esse sentido, né? Semântica é sentido de bonito. Aí eu faço esse sinal, ó, os dedos todos abertos, encosto o polegar aqui próximo do meu queixo, ó. Bonito, bonita, né?
Então, o sentido no português se usa a mesma palavra, mas aqui na Libras, para mim interpretar, eu tenho que ver o sentido. Então, primeiro o sentido de fruta, pêssego, né? E depois o sentido de bonito, de beleza. Na interpretação da Libras, a gente tem que pensar sempre no sentido. Olha só outros exemplos. A pesquisa está caminhando bem. No português, esse caminhando é da pessoa caminhar? Não, né? É que a pesquisa está andando, a pesquisa está acontecendo. A mulher do João é uma fera. Esse fera é o animal? Não. Significa que a mulher do João é brava. A história que me contaram fez meu sangue ferver. Esse sangue ferver é o sangue fervendo, borbulhando? Não. Significa que a história que me contaram me deixou nervoso, né? Esse primeiro, o caminhar, né? Em Libras, então a gente tem o dedo indicador e o dedo médio. Caminhar. Só que essa primeira frase não é esse caminhar, né? É de pesquisa, que a pesquisa está acontecendo bem. O sinal de pesquisa é a configuração de mão em P. O dedo indicador, o dedo médio, a gente encosta o polegar. E a gente tem a mão passiva, né? A mão passiva é aquela mão que fica parada, a mão ativa é aquela que faz movimento. Então a gente coloca a nossa mão ativa em cima da passiva, pesquisar, pesquisar. Então a pesquisa está acontecendo bem, está caminhando bem, está indo, está evoluindo, né? O sentido na Libras, a gente interpreta esse sentido, né, da frase para que de fato o surdo consiga compreender. A metonímia, ela também é utilizada na composicionalidade estrita. Veja só, respeite meus cabelos brancos. Por que cabelos brancos têm que ser respeitados? Por que não respeitamos também cabelo preto, castanho e loiro? Então, veja só, essa metonímia, né, que a gente fala desse sentido que as palavras têm nas frases, respeite meus cabelos brancos, ou seja, respeite a minha idade, né, respeite a minha experiência, enfim. Outro processo que a gente tem no português e que a gente também tem na língua brasileira de sinais é chamado de hiponímia. O que é essa hiponímia? Essa relação de inclusão entre as palavras, ou melhor, entre os conceitos. Então, pense bem, quando a gente fala no português, sapato, sapato é algo geral, mas que tipo de sapato que é esse? É um calçado? É com sola dura? Cobre o pé? Cobre parcialmente? Cobre completamente? Que tipo de calçado é esse? É um calçado? É um sapato? Quais são as características, né? Na Libras, quando a gente vai interpretar sapato, a gente tem a mão passiva, a mão ativa, sapato. Mas que tipo de sapato que é esse? Ah, é um chinelo? Chinelo. Chinelo. Ah, é um sapato de salto alto fino. Configuração de mão em Y, o dedo mínimo para baixo, ó. Salto fino. Então, que característica que você quer dar? Na Libra, se você quer interpretar de maneira geral, que é um calçado, calçado fechado, que é um chinelo, sapato de salto fino, né? Lembra do sinal de mulher, que classifica o gênero, né, feminino e masculino? O sinal de mulher é o dedo polegar, encosta aqui na bochecha, ó. Mulher, mulher. E homem, a gente puxa aqui no nosso queixo. Homem, uma vez só. Mulher e homem. Então, ó, homem, sapato, andando. Mas a mulher andando, como que ela tá andando com salto? Fino, né? Então, a especificidade a gente chama na Libras também, quando você vai falar de calçado, esse gênero maior e as especificidades que se tem de cada um, né? Essa categoria maior e a inclusão das características que se tem de modo geral. E aí a gente tem uma característica linguística também, que tem no português e tem na Libras, que é chamado de sinonímia e antonímia. Então, sinonímia vem de sinônimo. O que é sinônimo? Aquilo que tem o mesmo significado, né? A gente usa muito sinônimos quando vai escrever uma redação, um texto, né? Pra gente não ficar toda hora repetindo aquela palavra. Por exemplo, vou escrever um texto sobre escola. Aí, primeiro parágrafo eu falo escola, depois eu vou repetir aquela palavra, eu falo instituição educacional, ambiente escolar, instituição de ensino, né? Eu vou usando sinônimos para substituir aquela palavra para não ficar muito repetitivo, muito redundante, né? Na Libras, o que seria esse sinônimo?
A Libras a gente tem sinais que podem significar mais de uma coisa, vai depender do contexto. Olha só, configuração de mão, dedo polegar para cima. Beber, ponto de articulação na boca. Beber. Mas dependendo do que eu vou sinalizar, ele também pode ser bêbada, pode significar outra coisa. Então, veja só, esse sinal aqui, ó, configuração de mão, dedo indicador e dedo médio. Puxou o dedo indicador. Refrigerante. Eu, dedo indicador, gosto de beber refrigerante. Então, sinal de beber. Agora, veja bem também esse outro exemplo. Esse sinal, estudar. Configuração de mão são os dedos fechados, um batendo na palma da outra. Estudar. Esse sinal de estudar, ele também pode ser o sinal de aula. Eu gosto de estudar Libras. Eu fui na aula de Libras hoje. Então, o sinal vai depender do contexto, ele pode significar sinônimos daquela mesma coisa, naquele sentido, né, para Libras. Olha só um outro exemplo na língua brasileira de sinais. A gente tem o sinal de velho. Velho. E aí a gente tem, nesse caso, dois tipos de sinais para velho. Configuração de mão em V, dedo indicador e dedo médio, a gente encosta no queixo, ó. Velho. Velho. E a gente tem outro sinal, que é a configuração de mão em A, e a gente baixa no queixo, ó. Embaixo. Velho. Velho. Qual a diferença, professora, desses dois sinais? Esse velho é mais para coisas velhas. Carro velho, casa velha. Agora, esse velho aqui, que a gente encosta embaixo do queixo, é aquele velho de pessoa, idoso, né? Por exemplo, se eu encosto aqui duas vezes, vovô, duas vezes e o sinal de mulher, vovó. Então, esse aqui é o velho de idoso, de pessoa. A gente tem uma outra característica linguística do português, que é a antonímia, que são os antônimos, que é aquilo que é diferente. Por exemplo, amor e ódio, quente e frio, jovem e velho, né? São os opostos, né? Nesse caso, na Libras, os opostos, a gente também tem dois sinais diferentes. Então, esse velho do idoso, qual que é o oposto? Qual que é a antonímia? É jovem. Jovem. Configuração de mão são os dedos fechados, a palma da mão voltada para cima. Jovem. Jovem. Antonímia é isso, é a diferença, né? São os antônimos. Então, ou você é jovem ou você é velho. Na Libras, a gente tem, então, por meio de sinais diferentes. No português, a gente tem um outro fenômeno linguístico, que é a ambiguidade. O que é ambíguo, né? É aquilo que representa mais de um sentido. Então, às vezes a gente tem uma frase no português e essa frase ela pode ter mais de um sentido. Então, olha só. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Nessa frase, o seu quarto. Esse o seu quarto, a gente não consegue entender, não fica claro na frase se o quarto é do filho ou se o quarto é da mãe, da própria pessoa. Por fim, levou o filho para o seu quarto, mas o quarto de quem? Dela, da mãe ou o quarto dele? Isso que é ambíguo. Quando a gente lê uma frase, a gente pode interpretar com diferentes sentidos, né? Isso é a ambiguidade. A ambiguidade, ela vem da homonímia e da polissemia. O que que é isso? Homonímia é aquele conceito, aquela palavra que pode ter diferentes significados. Então, olha só. A manga já está cortada. Qual manga está cortada? Será que é a manga da camiseta? Ou é a manga fruta? O sinal de manga na Libra são os dedos todos fechados. A gente encosta aqui abaixo do nosso nariz. Manga. Essa manga
é a manga fruta. Então, se eu vou interpretar aqui a manga cortada, manga fruta. Agora, se eu vou dizer que é a manga da camiseta, da camisa que está cortada, manga. Manga é outro sinal. Por isso que na Libras a gente sempre tem que pensar no sentido, porque é diferente do português. Manga aqui é escrito da mesma forma, tem o mesmo som, e essa frase é ambígua. Qual manga está cortada? Não vem explícito, é a manga fruta ou a manga da roupa? Mas na Libras, se for a manga da roupa, aqui. Se for a manga da fruta, aqui. Esse sinal de manga fruta, esse sinal de manga da camisa, da camiseta, né? Homonímia. O que é essa homonímia na Libras, né? Que seria basicamente sinais iguais, mas que algum parâmetro diferencia, e a partir desse parâmetro muda completamente o sentido. Como isso, professora? Olha só, a sua mão é a configuração em X. Lembra do X? É o dedo indicador. A baixa faz um ganchinho, configuração de mão em X, a letra X. Aí a gente vai fazer o sinal no nosso queixo, uma vez, ó. Se você faz esse sinal uma vez, é a cor verde. Agora, se você faz duas vezes, é frio. Tá vendo? Mesmo sinal, mesmo movimento. Só que se eu faço duas vezes, é uma coisa totalmente diferente. Que é frio. Frio e uma vez, verde. O sinal de verde, a gente também pode fazer configuração de mão em V, e encosta na sua mão passiva, verde. É a cor verde, né? O sinal de cor, os dedos ficam entreabertos, a gente encosta na boca, ó, verde. Então é a cor verde, é a cor verde. Agora aqui, frio. Frio, gelado, frio. Outro fenômeno que a gente vê no português e que também tem na Libras, a gente chama de paronímia. O que é paronímia, professora? No português, são aquelas palavras que são semelhantes. Elas são semelhantes tanto na grafia como na pronúncia. Semelhante não significa que é igual. Diferente, por isso que a gente fala que é um processo linguístico diferente, né? Porque, por exemplo, manga escreve da mesma forma, se pronuncia da mesma forma. Aqui não, aqui elas são semelhantes, por isso que a gente fala que é paronímia. São palavras que têm grafia e pronúncia semelhantes. Por exemplo, descrição com E, descrição com I. Quem descreve algo com E está descrevendo alguma coisa, uma pessoa, um objeto. Eu vou descrever aquela mulher. Ela é loira, tem cabelos enrolados, é baixa, magra. Estou descrevendo ela. Agora, descrição com I já é algo que é discreto, é uma qualidade. Aquela mulher é discreta, ela é na dela, é uma qualidade, uma característica dela. A gente vê que são palavras semelhantes, tanto na escrita como na pronúncia, mas que têm também significados diferentes. Descrição, descrição. A gente tem, por exemplo, a palavra flagrante, fragrante. A gente tem a palavra tráfico, tráfego, né? Tráfico de drogas e tráfego de carro. Sessão, sessão, sessão. Veja aí, a sessão ela é escrita de maneira diferente. Se a sessão é escrita com S, C cedilha, é de departamento. Então, é aquele que você entra no mercado e tem a de bebidas, tem a seção de limpeza, tem a seção da padaria. Então, é o departamento. Seção com C e C cedilha. É a seção que você vai votar lá no título de eleitor, que está escrito seção com S com C cedilha, né? Então, essa seção de local, de departamento. Agora, se é uma seção com S e 2S, é a seção de reunião, é a sessão da tarde, é a sessão de filme.
E se é a acessão com C e com 2S, é a acessão do ato de ceder, né, do verbo ceder. Professora, entendi, mas e na Libras, como que se dá a paronímia, então? Paronímia são aqueles sinais semelhantes também. Entretanto, apesar de serem semelhantes, eles têm sentidos diferentes. Como? Olha só, configuração de mão em C e em S. Na boca, pode ser o sinal de sábado, ou se a gente fizer movimento tipo de estar chupando, laranja. C e S na boca. Laranja. Agora, se eu faço o mesmo sinal, mesmo movimento, entretanto, o ponto de articulação é na testa, C e S na testa. Aprender. Isso é paronímia na Libras. Os sinais são semelhantes. Entretanto, o ponto de articulação, que é um parâmetro, ele muda. E assim, consequentemente, também muda o significado, o sentido do sinal. Na boca, laranja. Na testa, aprender. Sinais que têm sentido totalmente diferente, mas são semelhantes. Isso é paronímia na Libras. E um outro elemento linguístico que a gente tem no português, a gente chama de polissemia. O que é a polissemia no português? É aquela palavra que ela tem a mesma escrita, ela tem a mesma pronúncia, mas dependendo do contexto, ela vai ter um sentido totalmente diferente. É polissêmico, ela traz vários sentidos. Veja só, banco, banco, banco. Quantos tipos de banco a gente tem no português? Colocaram uma bomba no banco do lado da casa da Maria. Esse banco é o banco de sentar? Não. É o banco enquanto instituição financeira, né? Este banco foi fundado em 1890. Meu banco me trata muito bem. Então, veja só, a gente tem o banco enquanto instituição, né? Enquanto é cooperativa de crédito, financeira, e aquele banco que é um móvel. Na Libras, se eu vou fazer o sinal de banco imobiliário, no sentido financeiro, eu tenho que fazer um tipo de sinal. E se é o banco de sentar, é outro tipo. Então, se é o banco de sentar, agora se é o banco no sentido de financeiro. Então, qual o sentido que eu vou interpretar na Libras? É aquilo que eu vou colocar na minha frase quando eu for, de fato, trazer ela para o surdo, né, para a interpretação. É qual sentido? Alguém perguntou aqui. Ah, tá. Os sinais com a mão direita é a mesma coisa com a mão esquerda ou pode mudar o sentido? Por exemplo, datilologia é a soletração de palavras na língua brasileira de sinais. Então, datilologia é quando eu uso o alfabeto manual para soletrar alguma palavra. Então, vou soletrar, ó, A-M-O-R. Amor. A-M-O-R. Amor. O surdo vai entender da mesma forma. Tanto se eu faço com a mão direita, como se eu faço com a mão esquerda. Entretanto, existem sinais que a gente tem que respeitar o local que a gente vai fazer. Por exemplo, o sinal que a gente faz a configuração de mão em Y, dedo mínimo e dedo polegar. A gente vai encostar o dedo mínimo no meu ombro direito. Esse aqui é o sinal de idade. A gente não faz o sinal de idade com o braço no ombro esquerdo, tá? Então, a gente tem que observar que depende do sinal. Mas a datilologia, por exemplo, você pode fazer tanto com a mão direita como com a mão esquerda. O que pode confundir o surdo é se você começar lá, A, M, O, R. Então, se você começou só com uma mão, termina com aquela mão, amor. Se você começou com essa mão, termina com essa mão. É igual, por exemplo, quando a gente vai fazer, a gente chama de pronome demonstrativo no português. Na Libras, a gente também tem os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos?
este, aquele, lá, aqui, ali. Na Libras a gente também tem esses pronomes. Configuração de mão é o dedo indicador. Lá. Então, se eu estou indicando, por exemplo, que a minha casa é lá. Minha casa, lá. Quando eu faço lá, eu tenho que fazer o sinal de casa no lugar aonde eu apontei, para que o surdo consiga compreender que eu estou falando que a casa é lá. Então, minha casa lá. Eu não posso fazer minha casa lá. Aonde eu aponto é aonde eu faço o sinal. Então, é lá, é lá, é lá. Agora, a relação da mão para a datilologia não vai confundir o surdo, contanto que você comece e termine com a mesma mão. É legal treinar com as duas mãos, mas a maioria das pessoas tem mais habilidade com a mão direita, né? Justamente porque muitas pessoas são destras, né? Agora, às vezes, o canhoto, ele vai ter mais mobilidade com a mão esquerda. E há aqueles sinais, né? Por exemplo, casa, que a gente precisa das duas mãos, né? Então, casa, estudar, escola, né? A gente precisa das duas mãos em alguns sinais. As duas mãos no ombro, passear. Então, alguns sinais envolvem as duas mãos. As duas configurações de mão Y, movimento circular no meu espaço neutro, brincar, as mãos abertas, uma palma voltada para outra, libras. Então, alguns sinais também dependem das nossas duas mãos, né? Considere agora a palavra cabeça. Cabeça também pode ser uma palavra polissêmica, ou seja, dependendo do contexto, vai ter também esse fenômeno linguístico da polissemia. Quantas cabeças a gente tem no português? Muitas cabeças, né? A gente tem a cabeça do alho, a cabeça do prego, a cabeça de pessoa. Olha só. O Pedro bateu a cabeça quando caiu. Bateu a cabeça, o órgão, né? Bateu a cabeça. A nova aluna tem uma boa cabeça. Boa cabeça. Ela é inteligente. A ministra é a cabeça do novo projeto econômico. Ela é a líder, né? Vou à feira porque preciso comprar 3 cabeças de alho. Essas cabeças são a cabeça do produto, né? Do alho. E a cabeça desse prego está meio torta, outro tipo de cabeça. Então, a palavra cabeça aqui é um fenômeno de polissemia. Cabeça, 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 mas cada frase, no seu contexto, tem um determinado sentido. E aqui, qual professora que na Libras, qual sinal na Libras que também tem esse mesmo sentido? É o sinal de sábado e de laranja. Os dois, eles são feitos na boca, C e S. A diferença é que sábado a gente não faz esse movimento, geralmente laranja, como se estivesse chupando a laranja. Mas é o mesmo sinal, é igual. Vai depender do contexto, né? O sinal de contexto, a gente abre e fecha o contexto, para que a gente saiba se é sábado ou se é laranja. É igual, olha só, configuração de mão com os dedos todos fechados, o dedo polegar na frente. Essa é a configuração de mão da letra S. S de sapo, de sozinho. Mas também é a configuração de mão do número 8. É igual, não muda nada. Mas, professora, como que eu vou saber quando que é S e quando que é 8? Depende do contexto da frase. Então, por exemplo, me liga, o número é 8, 9, 1, 2, 3. Eu já sei que é número. Olha o sinal de número. Agora, ó, meu nome. S-O-F-I-A. Sofia. Eu já sei que não é 8, é S. Né? Então, vai depender do contexto, para que, de fato, possa compreender o que é aquele sinal que estou fazendo. Aí, por exemplo, professora, esse sinal, ó, movimento circular.
A configuração de mão é em S ou é em 8? É os dois, porque os dois são iguais, né? Agora, esse sinal, ó, configuração de mão em S, né? É um movimento circular, ó. Esse é o sinal de solteiro. Solteiro, solteira. Os dedos entreabertos, né? Uma palma da mão voltada para outra. O dedo médio, ó. Baixou, subiu. Namorar, namorado, namorada. Qual que é o seu estado civil? Sou solteira. Qual é o seu estado civil? Sou. Tenho namorado. Ah, não, eu sou casada. Casado. Ah, eu sou viúvo. Configuração de mão em V. Lá no dedinho da aliança, ó. Viúvo. Ah, não, eu sou separado. 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 Ah, não, eu sou noivo, noiva. Dedinho da aliança que vai de noivado, noivo, noiva. Tá? Olha só, pessoal, passei para vocês lá na plataforma mais algumas páginas desse livro da Língua de Sinais Brasileira, dos estudos linguísticos, que vai falar um pouco mais, aprofundar sobre a introdução, né, à linguística da Libras. Também passei para vocês ali o link sobre os aspectos semânticos e pragmáticos da Libras, uma abordagem no contexto da sala de aula, para que vocês possam compreender um pouco melhor do que a gente está falando sobre essas questões linguísticas, né, da língua brasileira de sinais, que é parecido com o português, mas que a gente tem que pensar sempre no sentido daquilo que a gente está interpretando e que difere do português. Então a gente viu a relação da metonímia, né, que são as palavras ali parecidas ou iguais, propriamente dito, com sentido diferente. Mas se é o pêssego de fruta ou pêssego de fruta na Libras, a gente faz um sinal. Agora, se é o pêssego de bonito, de bonita, né? Ela, bonita, esse sentido de pêssego, a gente tem que fazer esse sinal, que é de característica. A gente viu hoje também no sentido de quando a gente fala de hiponímia. Calçado. O que é a hiponímia? Se eu quero dar característica para esse calçado, então eu vou fazer o sinal específico para ele. Se eu estou falando só de calçado, eu, configuração de mão em A e depois de L, tá? A, L. Comprei. A, L. Eu comprei um calçado. Ok. Mas se você quer especificar, eu comprei chinelo, eu comprei sapato de salto alto, né? Então a gente chama de hiponímia, aquilo que a gente caracteriza de maneira geral, mas a gente quer especificar nessa grande categoria, digamos assim. Outro fenômeno linguístico que tem no português e tem na Libras é a sinonímia. A gente também fala que são os sinônimos. Então, na Libras, o sinônimo, que é aquilo que são palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, né? A gente também faz na Libras na relação do sinal com aquilo que ele significa. Velho, velho, de casa, velha, carro, velho, moto, velha, bicicleta, velha. Agora, se eu quero dizer que é velho de idoso, configuração de mão em A, embaixo do queixo, velho, velho de idoso, vovô, vovó, de pessoa idosa. Na Libras, assim como no português, a gente tem antonímia, que é aquilo que é oposto, é o antônimo. Quente, frio, jovem, velho. E na Libras são sinais diferentes. Então, velho, de idoso, jovem, de pessoa com a idade mais jovem. Uma pessoa jovem é diferente da pessoa idosa. A gente chama de antônimos. A gente tem a homonímia. Homonímia, palavras totalmente iguais e podem até gerar certas ambiguidades, ou seja, diferentes sentidos nas frases, do português. A manga já está cortada. Mas na Libras, se a manga é a fruta, manga cortada.
Esse é o sinal de manga para fruta. A categoria fruta, o sinal de fruta é maçã, variados. Então, é a categoria frutas. Agora, se for roupa, a manga da roupa, manga, já é outro sinal, é diferente. A gente viu hoje também que a homonímia pode acontecer com sinais que são quase iguais, mas às vezes um parâmetro, são os parâmetros da língua de sinais, movimento, direcionalidade, ponto de articulação, configuração das mãos, algum parâmetro que muda pode mudar o sentido do sinal. Configuração de mão em X, uma verde no seu queixo, verde. Duas vezes, frio. Sinais quase iguais. Um movimento a mais, frio. Um só, verde. Cor verde, né? Sinal de cor. A gente viu também a paronímia. A paronímia, no português, descrição, descrever algo. Descrição, a pessoa discreta, qualidade. São palavras com grafia ou pronúncia semelhantes, mas com sentidos diferentes. O que é semelhante na Libras? Sinal de laranja, C e S na boca. Sinal de aprender, C e S na testa. São semelhantes os sinais, mas o sentido, o significado é diferente. Um é laranja, o outro é aprender. Ou poderia ser também o sinal de sábado e laranja, que daí já é um sentido de polissemia, porque é o mesmo sinal, né? Sábado, laranja. Ou igual eu mostrei para vocês, o que é polissemia também na Libras? A letra S ou o número 8, que é igual. É igual, é a mesma configuração de mão, vai depender do contexto para a gente saber aquilo que de fato significa. Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Ou sobre o conteúdo? Alguma pergunta sobre as atividades na plataforma? A prova presencial, ela é só sobre o conteúdo da semana 3, que é conteúdos morfossintáticos de Libras. A prova presencial é só sobre o conteúdo da semana 3. Vocês podem estar revendo a videoaula, que está já postada lá, né, na plataforma, vendo os materiais. E o questionário avaliativo online 2, que é o que foi aberto essa semana, ele é o conteúdo da semana 4 e dessa semana 5 que nós estamos hoje, né? Alguma pergunta? Podem colocar aqui no chat ou abrir o áudio, fiquem à vontade, tá? Avaliação presencial, precisa verificar no polo com o tutor, porque os polos, o tutor presencial que vai organizar essa avaliação presencial, né? Então, precisa verificar com o tutor o horário e os dias que ele vai aplicar a prova. Eles já têm a prova, né? Já foi encaminhado para eles, e aí precisam combinar com vocês de acordo com o polo, né? Com o tutor, é o dia e o horário. A gente recebe um calendário, nós professores, e lá no calendário está essa semana para aplicação dessa avaliação presencial. Então, o tutor vai verificar com vocês, né, a disponibilidade. Geralmente, eu acho que é no sábado, né? Porque durante a semana eu acredito que as pessoas sempre têm essa função de trabalho, aula, tudo. A maioria das vezes acontece no sábado, tá? Ok, obrigada. Aqui em Polo de Floresta vai ser no sábado. Geralmente é no sábado que eles marcam para realizar essa prova presencial, tá? Mas qualquer dúvida pode estar mandando mensagem pro tutor, né? Vocês devem ter possivelmente um grupo também para estar confirmando, né? Para a realização dessa avaliação. A prova presencial é o conteúdo da semana 3. Quatro provas
Funciona assim, a disciplina de vocês, ela tem um questionário online, que já foi aberto o questionário 1, né? Que ele é o conteúdo da semana 1 e 2. Esse questionário presencial agora, que é o conteúdo da semana 3. Aí vocês têm um questionário aberto essa semana, que é online, que é o questionário online 2, que são conteúdos da semana 4 e 5. Vocês vão ter lá na semana, na outra semana, um outro questionário online 3, que é conteúdo da semana 6, e um último questionário presencial. Então, vocês vão ter 3 questionários online no decorrer da disciplina. Agora a gente abriu o segundo. Então, são 3 questionários online, vai ser aberto ainda mais um, 3 questionários online e 2 presenciais. Um essa semana e o outro no final da disciplina, tá? A gente encerra a disciplina da semana do dia 23 a 28 de junho. Então, lá nessa última semana, vocês vão ter o último questionário presencial. Então, a disciplina é composta por 5 questionários, que seriam 3 atividades, 3 questionários online e 2 questionários presenciais. Ok? Mas se tiver dúvidas sobre os conteúdos, também vocês têm o plano de ensino, guia de estudos ali na plataforma para vocês estarem acessando. O nosso tutor em Trindade começou ontem e não acessou ainda a plataforma. Olha, talvez para vocês fiquem em atraso, né? A gente precisa conversar com a coordenação como que vai resolver isso. 4 provas? Uau! A galerinha tá animada, né? É que tem gente sem tutor, né? Aí precisa ver com a coordenação como que vai fazer esse pessoal que tá sem tutor, se vão mandar outra pessoa ou se já vai estar resolvido isso. Mas qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem para a coordenação, porque essas questões dos tutores presenciais são com eles. Se eles vão postergar a data dessa avaliação, eu vou encaminhar alguém para aplicar, enfim. Mas é essa semana para ser aplicado o questionário presencial, ok? Não, a gente não. A minha disciplina a minha disciplina, a gente tem um. Ele é automático aqui, quem está participando, não precisa do link, não. Agora a coordenação responder aí, aí já não posso te ajudar, né? Mais que isso, né? Mas manda mensagem nos grupos, no grupo do WhatsApp, mensagem no WhatsApp, na própria plataforma, em todos os meios. Ok, pessoal. Então tá joia. Ok, vamos lembrar do boa noite? Boa noite, bom sono. Até a próxima aula. Obrigada. Uma boa noite para vocês, uma boa prova, bons estudos, tá? Até a próxima.